Boa tarde a todos. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos os alunos que estão aqui presentes, e especialmente a presença do nosso querido jornalista Rafael Paraco, que se dispôs a vir aqui hoje comemorar conosco o 7º aniversário da Estimor Rádio. A Estimor Rádio é um projeto muito bem quisto aqui pelo colégio, desenvolvido justamente para conseguir desenvolver habilidades jornalísticas, textuais, sobre a fala, dentro da parte da grade curricular aqui do colégio. Bom, esses alunos, eles desenvolveram hoje toda uma programação especial para receber o nosso convidado, né? Então, eu gostaria de chamar aqui o professor Fábio, que orientou todos os alunos, e o professor Fábio é responsável pelo Estimor Rádio. Fábio, gostaria de falar um pouco? Obrigado, Carla. Boa tarde, galera, tudo bem? Eu sou professor de rádio na Estimor Rádio. Eu ajudei as crianças aí, a gente ficou mais ou menos umas 3 semanas programando isso, organizando as perguntas, organizando tudo para o dia de hoje ser muito legal e divertido para eles, para o nosso convidado, para o Rafael, e para vocês também. Foi muito trabalhoso e agora as crianças vão se divertir aqui um pouquinho. Eu gostaria de chamar o Rafael, se ele quiser, para sentar aqui com as crianças, que elas estão prontas para começar as perguntas. Tchau, crianças! Gente, eu peço por favor silêncio na hora que as crianças estiverem fazendo as perguntas e silêncio na hora que o Rafael também estiver respondendo, ok? Bom dia a todos, eu sou a Nicole e vamos dar início às comemorações do aniversário da Estimor Rádio de 2016. Esse é o 7º aniversário da rádio e, como todos os anos, convidamos alguém importante aqui de Floripa para comemorar com a gente. Hoje recebemos o ilustre jornalista e apresentador Rafael Paraco. Bem-vindo, Rafael. Obrigado. Para mim é um prazer. Está cheio o auditório, né? Nosso auditório da rádio. Obrigado, prazer para mim, obrigado pelo convite. Vamos nos divertir um pouco a partir de agora. Olá, eu me chamo João e vou ler uma breve biografia do Rafael. O jornalista Rafael Paraco tem 33 anos e é formado em jornalismo pela Unisul, atuando na área há 14 anos. Trabalhou na assessoria de imprensa da Celeste em uma rádio comunitária em São José e ingressou na rádio Santa Catarina Jovem Passat em 2004, como motorista esportivo. 4 meses depois, foi contratado pela Rádio Guarujá, onde fez parte da equipe de esportes por 3 anos. E, em seguida, entrou no grupo RBS pela Rádio CPM Diário, em 2007. Durante um ano, foi repórter de jornalismo geral e de esportes. E habilitou de noticiários e emissora, até que, no começo de 2008, optou por transferir-se para a TV. Na RBS TV, atuou como repórter da equipe de jornalismo da emissora. Já foi apresentador do tempo ao ter férias de outros colegas. Também na cobertura de férias, apresentou o RBS Notícias durante 2 meses. Hoje, Rafael é repórter do Jornal do Almoço e apresentador titular do Bom Dia Santa Catarina, função essa que já ocupa há 6 anos. A SESC também apresenta o Jornal do Almoço nas folgas e nas férias do colega Mário Malta. Em quase 10 anos de vida para a RBS, Rafael participou de todas as grandes coberturas recentes da empresa. O jornalista também esteve no Rio Grande do Sul trabalhando no incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, uma das maiores tragédias mundiais há alguns anos. Em 2010, Rafael foi eleito o melhor repórter de televisão de Santa Catarina pela ACAET, a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. No começo do ano passado, foi homenageado pela Câmara Municipal de Florianópolis com uma honraria pelos importantes serviços prestados à população. Então, vamos às perguntas. Olá, eu sou Júlia e gostaria de saber qual a importância de ganhar prêmios tão relevantes na sua profissão. Obrigado, Júlia. Obrigado a todos. Então, enfim, acho que a premiação é um reconhecimento daquilo que você faz no dia a dia. Ninguém trabalha ou não deveria trabalhar pensando em ser premiado ou pensando em ser reconhecido dessa maneira. O principal reconhecimento que a gente tem, quem trabalha em televisão principalmente,
que trabalha com a imagem diretamente, é esse reconhecimento, esse carinho direto do público. É você ir ao shopping, ao supermercado para abastecer o carro e as pessoas te reconhecerem e falarem de alguma maneira que gostam do teu trabalho. Isso é um reconhecimento fantástico. Eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de ter esse contato mais próximo do público, que são as pessoas que nos assistem todos os dias. Mais do que isso, que são essas premiações que vocês leram agora, é um plus, digamos assim. Claro que todos nós ficamos extremamente felizes, mas isso nada mais é que um reconhecimento de trabalho também. Fico extremamente contente. Eu não esperava, por exemplo, no começo do ano passado, receber uma honraria da Câmara de Vereadores de Florianópolis, pelos serviços prestados. Foi fruto de uma série de reportagens que a gente acabou produzindo lá na RBS e que resultou numa nova ala da UTI do Hospital Infantil. Então, graças à série de reportagens que eu acabei coordenando na RBS TV, a gente tem hoje, ou terá em breve, uma nova ala com alguns leitos na UTI do Hospital Infantil. Então, esse reconhecimento é justamente por isso, pelo trabalho que a gente realiza no dia a dia. Não mais do que isso. Mais gratificante mesmo é, por exemplo, estar aqui com vocês, sendo entrevistado por vocês, porque imagino que vocês admiram o que a gente faz todos os dias lá na RBS TV e por isso estamos aqui. Oi, me chamo Cecília e gostaria de saber por que escolheu essa profissão. Isso é uma longa história, né? Eu fui atleta de futebol de salão, futsal hoje, durante quase 10 anos, 9 anos aproximadamente. Não parece, mas eu jogava alguma coisinha. E por causa disso eu acabei parando de jogar depois de um tempo para estudar para o 3º ano, já tinha meus 17 anos, e voltaria depois, mas acabei não voltando. E como sempre eu fui um apaixonado por esportes, eu decidi fazer jornalismo esportivo. Então a minha decisão por fazer jornalismo era para que eu fosse jornalista esportivo, e assim comecei a minha carreira. Só que as portas foram se abrindo, outras oportunidades surgiram, que fez com que eu acabasse decidindo por encarar todos os desafios que me apareceram até hoje, e essas portas abrindo uma outra direção. Hoje eu não sou jornalista esportivo, eu faço jornalismo geral, que a gente diz no meio da comunicação, mas quem assiste o Bom Dia Santa Catarina sabe que às vezes a gente dá um pitaquinho quando mostra os gols, fala um pouco sobre esporte também, mas a decisão por ser jornalista passa diretamente pela minha paixão por esportes. Não pratico isso hoje diretamente na minha profissão, mas foi assim que eu comecei. Olá, me chamo Sofia e gostaria de saber como você foi para a TV e por quê? A televisão, eu acho que foi uma consequência do trabalho que eu fiz na rádio. Nós estamos aqui, né, na Estimo Rádio, e eu comecei em rádio, e graças a Deus comecei em rádio, porque eu imagino ter quase certeza que os grandes profissionais hoje, não estou falando de mim de maneira alguma, mas de colegas renomados, Brasil afora, até aqui em Santa Catarina, eu sei que o Mário já esteve aqui em outra oportunidade, é um cara de rádio também, o Giovanni, que parece que esteve aqui no ano passado, é um cara de rádio também, e eu comecei em rádio. Aí o que aconteceu? Toda a cancha, toda a experiência que eu adquiri no rádio, eu consegui levar para a televisão. E quando recebi o convite da televisão, há 8 anos e meio aproximadamente, e a única emissora que eu trabalhei até hoje foi a RBS TV, eu comecei na RBS, porque já fazia parte do grupo RBS, trabalhava na Rádio CD Diário. Toda essa experiência eu consegui levar para a televisão. E a televisão nada mais é do que, na prática, pelo menos, uma promoção daquilo que você faz na rádio. Se me perguntarem hoje o que eu mais gosto de fazer, eu sou um cara apaixonado por rádio. A rádio é sensacional, ela mexe com a imaginação das pessoas, é algo fascinante, tem uma informalidade fantástica. Só que não dá para abandonar a televisão, porque a televisão, num processo gradativo, é uma evolução daquilo que você fez na rádio. Pretendo voltar em breve a fazer rádio, casando com o meu trabalho na televisão. Abandonar a televisão, não. Mas fui para a TV justamente por isso. Porque imaginei que naquele momento era uma oportunidade que aparecia e que era praticamente uma promoção, era uma evolução do meu trabalho fazer televisão. Olha, é muito difícil alguém que trabalha em rádio hoje e se tiver uma oportunidade de fazer televisão, negue essa oportunidade. Porque a gente vê justamente nessa linha como uma oportunidade de evolução do seu trabalho. Oi, eu sou o Guilherme. Como é a sua rotina de trabalho? Ai, puxada. Eu estava entrando aqui no colégio, conversando com as meninas, com a diretora, eu suspirei e disse, ai, que saudade do colégio. Que tempo bom. E quando nós temos a idade de vocês, sabe, a gente olha para frente e diz assim, ai, eu quero ser grande. Eu quero trabalhar em rádio, eu quero trabalhar em televisão. E quando você é adulto, com uma série de responsabilidades, você olha para trás e pensa,
Ai, eu queria voltar a ser criança. A rotina é bem puxada. Eu acordo todos os dias às 4 horas da manhã. Quem é que acorda antes das 6 aqui? Antes das 6 da manhã. Já é uma minoria, né? Antes das 5. Ninguém. Praticamente antes das 5. Aí consegue ligar a televisão, inclusive. Às vezes assiste o Hora 1 da Mona Lisa, pega um pouquinho do Rafael no Bom Dia Santa Catarina. Também cedo acorda às 4 horas da manhã. 4 horas da manhã todos os dias, porque, como a gente acompanhou, né, a colega lendo ali o currículo, eu apresento hoje o primeiro jornal da RDS TV. O jornal começa às 6 horas da manhã. Eu não produzo o jornal diariamente? Não. Porque depois eu saio para o Jornal do Almoço e eu dispenso muito mais tempo do meu horário, da minha rotina de trabalho ao Jornal do Almoço como repórter do que como apresentador do Bom Dia Santa Catarina, apesar de no ar parecer o contrário. Eu chego no Bom Dia Santa Catarina às 5 horas da manhã, 1 hora antes, portanto, me intero de tudo aquilo que foi planejado pela equipe de produção. Nós temos produtoras, temos editoras-chefe, enfim, eu vou só para apresentar. É claro que como jornalista eu tenho a obrigação de estar bem informado todos os dias. Então, antes de dormir, eu faço um pente fino, internet, eu assisto noticiário, Jornal Nacional e por aí vai. Vou dormir bem informado. E o que acontece no meu curto período de sono, que eu costumo dormir entre 11, meia-noite, até 1 da manhã, é pouco, realmente é pouco, preciso mudar essa rotina. Acordo às 4, chego às 5 lá, me arrumo direitinho para ficar mais ou menos bonitinho, bem ajeitadinho para apresentar o Jornal da Manhã cedo. E aí das 5 às 6 da manhã é o período que eu tenho para me inteirar do que aconteceu nessa madrugada. Então, se aconteceu algo diferenciado, por aí vai, para começar bem informado. Então, acordo às 4, às 5 eu chego na RDS TV no Morro da Cruz, às 6 eu entro no ar no Bom Dia Santa Catarina. Nós vamos do Bom Dia das 6 às 7h30 da manhã. Aí eu dou uma respirada, das 6h30 da manhã até das 7h30 da manhã até as 8h30. Eu tenho 1 hora de descanso, é a hora do café da manhã. E depois eu vou para a rua fazer reportagens para o Jornal do Almoço. Às vezes entro ao vivo, ao meio-dia no Jornal do Almoço. E às vezes, quando o Mário Mota não está, ou está de férias, ou está de folga, eu apresento o jornal ao meio-dia com a Alaine também. Só que a rotina do jornalista ela não para por aí. As notícias não param, e a nossa cabeça também não para. E eu faço muitas matérias que são matérias de impacto no Jornal do Almoço. Então, às vezes são denúncias, né, pelas pessoas que agem de forma errada, que não são corretas. Muitas vezes a gente denuncia uma empresa que não agiu corretamente, sempre em prol do que a gente acredita ser o melhor para o nosso público e o mais correto. Então, ao longo do dia, eu tenho muitas tratativas pelo telefone, muitas conversas. É uma matéria importante sobre a Câmara de Vereadores, aí ligam 5 vereadores ao longo do dia, aí liga a dona Maria, que tem lá um problema na rua dela, que ela tem o meu número, sabe-se lá como, e ela quer sugerir uma pauta, e por aí vai. Então, atendo ela da melhor maneira possível. Então, realmente é uma rotina bem puxada, e a gente não para, porque as notícias simplesmente não param. A minha rotina de trabalho, a rotina oficial, ela começa às 5 horas da manhã, e vai até 1h30, 2 horas da tarde na TV. Depois, oficialmente, eu estou liberado. Mas como jornalista, como eu disse agora, a cabeça não para e as notícias continuam. A gente fica aqui trabalhando, agora eu estou pensando o que eu vou fazer amanhã, que matéria que eu vou colocar no ar, enquanto estou dando essa entrevista para vocês, é mais ou menos por aí. Tem que gostar, mas é muito gostoso. Eu sou apaixonado pelo que faço e tenho certeza que os meus colegas também são. Vocês estão aprendendo a fazer rádio, não gostam do que fazem? Não é bacana, não é gostoso? Essa sensação que a gente tem é chegar todos os dias para trabalhar e não pensar assim, acordei às 4 horas da manhã, eu sou um injustiçado. Não. Que bom que eu acordo às 4 horas da manhã, que bom que eu tenho emprego, que bom que eu tenho um trabalho e que bom que eu faço aquilo que gosto realmente de fazer. Oi, eu sou a Maria Eduarda. Qual o seu maior sonho na profissão? Eu já tive vários sonhos, né? Até tive a oportunidade de sair num determinado momento e já pensei várias vezes em, quem sabe, né? Por que não tentar ampliar as minhas funções em São Paulo, no Rio de Janeiro, ver o que ia dar e por aí vai. Eu sou apaixonado por Florianópolis. Eu nasci aqui, eu sou manezinho da ilha. Né? Meus pais são de Tubarão, minha família é do sul do estado, mas tiveram a brilhante ideia de casar e de morar em Florianópolis. E eu nasci aqui na capital do estado, sou apaixonado por Floripa. Então hoje, o meu grande sonho, sabe o que é? É ter uma família bacana. Eu sei que a pergunta foi profissionalmente, mas eu já vou chegar lá. É ter uma família bacana, né? Filhos saudáveis, né? Uma esposa que me dê super bem, enfim. Tenho uma namorada hoje. E
E dentro dessa estrutura familiar, eu tenho também uma profissão que tenho hoje, mas que me deu um suporte financeiro e que eu me sinta realizado, e se possível aqui mesmo, na cidade onde eu moro. Cada vez mais a televisão está regionalizada. O que é o regionalizado, para que vocês entendam? O Jornal do Almoço, há uns 10 anos, se a gente pegasse o Jornal do Almoço, ele passava para o estado inteiro, como passa hoje o Bom Dia Santa Catarina. O Jornal do Almoço de hoje é completamente diferente. A região de Chapecó, o oeste do estado, eles têm um Jornal do Almoço que é deles. O Mário, a Anne, o Rafael, os outros repórteres não passam lá. Dificilmente, a não ser que seja uma reportagem que interesse lá também, e aí a gente manda o material para lá e os apresentadores de lá chamam essa reportagem. Joinville e região, da mesma maneira, eles têm os apresentadores deles e o Jornal do Almoço deles. Blumenau, da mesma coisa. O mesmo deve acontecer também brevemente com Criciúma no sul do estado, a região do sul. Então está cada vez mais regionalizado. Eu não tenho mais esse sonho de sair daqui, querer a qualquer custo, muitos colegas têm. Hoje o meu grande sonho é continuar realmente fazendo o que gosto, ser feliz, ter uma família bacana, ter uma profissão legal que me dê um suporte financeiro, aí sim continuar crescendo, ser reconhecido na cidade que eu amo. E acho que não é um sonho tão longe assim, né? Acho que dá para chegar nesse sonho, mais ou menos por aí. Você tem pretensão de trabalhar em rede nacional algum dia, mesmo que isso signifique deixar a nacional? Pensei, foi aquilo que eu disse agora, acho que eu até antecipei essa resposta, né? Tive, em determinado momento tive sim. Aí eu acabei abrindo mão por outros projetos pessoais. Hoje não é uma coisa que eu pense, vou batalhar por isso, eu acho que tem que querer também, né? Vocês já pararam para pensar quantos repórteres do Brasil afora têm o desejo de trabalhar na Rede Globo, por exemplo? Eles não vão vir aqui e, queremos o Rafael. Não, o Rafael tem que batalhar um pouquinho. Nesse momento eu não me sinto, não é uma coisa que me tire o sonho. Se acontecer, aconteceu. Mas nesse momento eu estou feliz aqui em Florianópolis, com a minha vida aqui e fazendo o que gosto aqui. Se pintar a oportunidade, é claro, aí a gente pensa em voar outros ares. Você foi motivado por alguém para se aproximar do jornalismo, por influência de amigos ou família? Pois é, eu tenho um primo. Quem gosta de futebol aqui, escuta a Rádio CBN Diário, o Rodrigo Faraca, comentarista esportivo, ele é meu primo irmão. E ele atua na área. E o meu padrinho de batismo, o tio Joaquim, ele lá em Tubarão foi assessor de comunicação da Unisul, a Universidade do Sul de Santa Catarina, durante algum tempo. Mas por incrível que pareça, ninguém me empurrou. O que me empurrou mesmo foi o fato de gostar muito de esporte, não querer mais jogar, mas querer atuar na área. Então o que eu pensei? Vou ser jornalista para continuar falando de esportes, né? Vou ser um comentarista esportivo, daqui a pouco um narrador de futebol, por que não? Só que aí a vida me levou para um outro caminho e hoje eu faço uma outra coisa completamente diferente. Mas esse foi o meu objetivo. E até, curiosamente, foi o caminho inverso. Eu me aproximei muito do meu primo, a gente sempre se deu super bem, mas nos encontrávamos mais nas festas de família e por aí vai. E hoje não, a gente tem uma relação muito próxima, né? Muito próxima mesmo. Eu tenho um carinho muito legal. E ele atua na área, eu atuo também. Então, assim, não teve alguém que tenha me empurrado mesmo, uma grande fonte de inspiração. Minha fonte de inspiração foi trabalhar com esportes naquele momento, e ainda bem que tem sido assim. Hoje estou aí na área trabalhando. Você tem alguma reportagem que fez que foi acessível? Tenho várias, meu Deus. O nosso desafio todos os dias é contar histórias. O que você faz? Eu conto história. Mas você é famoso? Não sou famoso, eu conto história. Eu vou todos os dias, vou lá, teve um acidente na BR-101, lá vai o Rafael, da equipe dele, a gente filma, faz um texto e tal. O que eu estou fazendo ali no Jornal do Almoço? Eu estou contando uma história. Como é que foi o acidente? O acidente aconteceu assim, o carro vinha por lá, e o bombeiro fala que o resgate foi difícil e tal. E tem cada história maravilhosa, né? Desde uma esquina que a gente nunca passou, lá no sul da ilha, ou lá no norte da ilha, que muita gente não conhece, por aí vai. Uma senhora, um senhor, no auge da humildade do seu trabalho, da sua vida, que é tão rica, mas para muita gente é humilde, a gente traz essa história. E muitas outras grandes histórias de repercussão. Eu cobri várias enchentes, né? Infelizmente, como jornalista, a gente tem que manter uma certa frieza para contar essa história da melhor maneira possível, ao mesmo tempo somos humanos, então não tem como não se envolver como humano,
então às vezes a gente chora junto, a gente não pode transparecer tanto isso no ar, precisa contar a história. Então, fui algumas vezes ao Vale do Itajaí, cobri enchentes aqui. Teve uma cobertura que me marcou bastante, vocês citaram, né, inclusive no currículo. Não sei se lembram bem, já fazem uns 3 anos aproximadamente, foi um incêndio de uma boate em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e na época a RBS daqui mandou 2 equipes para lá. O que são equipes? 2 repórteres, com 2 cinegrafistas, com 2 auxiliares de produção, e eu fui escolhido para fazer esse acompanhamento, e realmente foi muito triste, foram mais de 200 mortes naquela cobertura. A gente, infelizmente, é obrigado a lidar com situações assim, então isso me marcou bastante. Eu fui para ficar 1 ou 2 dias, ficamos mais de uma semana lá fazendo a cobertura, nos hospitais e por aí vai. E tem um xodó meu, foi uma série de reportagens, que é sempre muito gratificante. Teve essa da UTI que eu falei, da Câmara de Vereadores, e teve uma que foi em 2013, no meio do ano, que foi uma série de reportagens sobre o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então ali nós temos uma série de reportagens, foram 3 reportagens, e o resultado, o retorno, a repercussão foi fantástico. Assim, nós contamos um caso de Itajaí na primeira reportagem, na segunda reportagem nós falamos da estrutura que o SAMU tinha para oferecer à população, na terceira reportagem a polêmica de um contrato envolvendo uma empresa e o próprio governo do Estado. Na época até o governador veio a público dar explicações por causa da pressão que tinha sido grande. Enfim, acho que o serviço também melhorou um pouquinho por causa daquele trabalho que a gente fez. Mas olha, tem tanta coisa, nossa, tanta coisa bacana. Eu lembro de uma passagem, vocês pediram uma reportagem que tem marcado. Eu lembro de uma cena que eu saí daqui de manhã para cobrir uma enchente em Blumenau. O rio não tinha transbordado ainda. Quem conhece o Vale do Itajaí, quem não conhece, né, tem o rio Itajaí Sul, que é um rio super importante para Santa Catarina, e ele corta o Vale do Itajaí até desembocar em Itajaí, no litoral. E aquele rio, quando enche, ele transborda, e é uma calamidade total, e o Blumenau sempre sofreu muito com isso. E a gente esteve lá fazendo essa cobertura, e no meio da tarde, quando o rio transbordou, eu me preparava para fazer um boletim para a Globo, era no noticiário que tinha da Globo, era o Globo Notícia na época. E quando eu estou preparado, o cinegrafista está posicionado também, eu ia começar a falar, passa uma senhora chorando por trás da câmera, ela vem por trás de mim, se ajoelha à beira do rio, olha para cima e fala, chorando, né? Pelo amor de Deus, meu Deus, me ilumine. E chorava, eu parei a gravação, cheguei perto dela e conversei com ela um pouquinho, e ela explicou que já era a 4ª vez que ela estava perdendo a casa, os móveis, teve parente que morreu em enchentes anteriores. Nossa, aquilo marcou demais. A entrevista com ela, aquele calor da entrevista, o choro dela, aquela situação dramática, o desespero, foi o encerramento do RBS Notícias e o encerramento do Jornal Nacional daquele dia. Eu lembro, meu Deus, assim, até hoje. E foi uma situação que me marcou bastante. Mas todos os dias a gente se depara com pessoas angustiadas, desesperadas e ao mesmo tempo com histórias fantásticas e belíssimos exemplos também. Qual era a sua matéria preferida nos tempos de escola? E qual foi a que você mais gostou da faculdade? Ai. Eu gostava de história. Eu gostava muito de história. Matéria que fala de disciplina, de estudo, é isso? É história. Eu gostava, até hoje, quando assisto um filme, alguma coisa, eu gosto muito de assistir filme e de ler livro, né? Claro, a leitura é fundamental, é conhecimento, é vocabulário, é um enriquecimento total para a nossa vida. Leiam bastante, todos os dias se puderem. E eu não sou muito apegado em nada que foge um pouco da realidade. Então, filme com ficção científica, por exemplo, não é muito a minha praia. Eu sempre fui muito vidrado em coisas reais. Então, filme baseado em fatos reais, o livro também com uma grande história, os livros de reportagens principalmente. E na escola não era diferente, eu gostava muito de ouvir, aprender, estudar história, né? Como é que a gente chegou até aqui, por que estamos aqui, o que aconteceu naquela época, quem colonizou quem, e por aí vai. Mas eu era um bom aluno. Eu nunca fui um aluno muito estudioso, mas eu sempre fui um aluno, cada um tem o seu perfil, a sua característica, mas um aluno que sempre pegou as coisas muito no ar, assim, não precisava estudar muito, mas no geral tirava notas boas. Eu gostava bastante de história. História eu acho que era a minha disciplina favorita. Você tem um ídolo que gostaria de entrevistar algum dia?
Eu não vou dizer ídolo, que isso é uma coisa também que enfim, faz parte da minha vida. Eu admiro atletas, admiro pessoas, admiro. Não tenho nenhum tipo de fanatismo, por exemplo, eu sempre falei aqui, desde o começo da entrevista, que gosto muito de futebol. Aí amanhã o Neymar me aparece e vão dizer para mim, olha, você tem que entrevistar o Neymar. Eu vou me preparar para a entrevista, ok, mas para entrevistar o Neymar, para mim vai ser a mesma coisa, como se eu, tipo, com todo respeito ao currículo dele, a importância dele para o futebol brasileiro, e nós temos um país do futebol, como se eu estivesse entrevistando o seu João, que trabalha na padaria do lado de casa, ou como se eu estivesse entrevistando um político importante, ou como se eu estivesse entrevistando a Dona Maria também, que trabalha... Enfim, eu não tenho muito essa questão da idolatria. Existem pessoas que eu admiro, e uma delas, inclusive, é nosso aqui, o Guga. O Guga é um cara, eu já entrevistei o Guga várias vezes, né? Mas ele é um cara que eu acho que resume bem a essência de um bom atleta, de um bom jogador de tênis. Ele para mim, eu considero ele um cara com um perfil completo. A gente não precisa nem sair daqui do estado e nem sair de Florianópolis para pegar uma referência como essa. Mas se perguntar isso hoje, escolhe alguém do mundo inteiro que queira se entrevistar. Eu entrevistaria o Papa, eu acho. O Papa. Ele ia arranhar meu portunhol com ele. Mas tem várias pessoas atletas que são bacanas, mas seria legal. Se você não fosse jornalista, o que você gostaria de ser? Alguma coisa voltada para ajudar para a questão humana, eu acho. Né? Eu pensei em ser médico, aí acabei deixando um pouco de lado. Uma vez eu fiz aquele teste vocacional, né, para a gente descobrir que profissão a gente pode ter ou tem mais afinidade. Praticamente todas elas foram voltadas para essa questão mais humanitária, assim, assistente social, médico mesmo. Eu hoje, até citei a questão do Papa, independente de qualquer crença, de qualquer religião, acho que a gente tem que ter fé, tem que acreditar em alguma coisa. E eu tenho muita fé, eu acredito muito, tenho um pensamento muito positivo em tudo que eu faço, e acho que as pessoas têm que ser assim. E ao mesmo tempo tentar transmitir isso ao próximo. Eu frequento toda quinta-feira uma missa carismática, quinta-feira à noite, ali na Prainha, no bairro da Prainha, no centro de Florianópolis, perto do túnel ali, da Antonieta de Barros. E é um alto astral, uma energia bacana. E ali a gente montou um grupo chamado Arautos da Alegria, e é um grupo beneficente que visita asilos, creches, carentes. Então a gente sempre procura levar o bem para as pessoas e por aí vai. Então é uma coisa que a gente se identifica demais. E talvez eu acho que fosse esse o meu caminho. Né? Se não fosse o esporte na minha vida, talvez fosse esse o meu caminho. Então, tento fazer isso na minha informalidade, não é uma coisa oficial, faço o que gosto de fazer. Semana passada a gente teve com a minha namorada no seu hospital infantil, uma área das crianças oncológicas, né? Das crianças com câncer, e por aí vai. Então, a gente tenta fazer uns projetos nesse sentido. Se eu não fosse jornalista, talvez atuasse oficialmente nessa área, ou na área da medicina, ou enfim, na área da saúde, provavelmente, nessa ligação direta com a saúde, eu acho. Você já realizou algum sonho por meio da televisão? Eu acho que eu não tenho grandes sonhos, assim, de realizar aquele sonho. Vocês perguntaram há pouco se eu tinha um sonho de sair daqui, um sonho. E eu falei que o sonho era talvez permanecer aqui, ter uma família, né, bem estruturada, com bom aporte financeiro na profissão e por aí vai. Não tem, assim, um grande sonho que eu realizasse pela televisão. O meu sonho é acordar todos os dias, isso eu realizo todos os dias, e fazer da melhor maneira aquilo que eu me proponho a fazer. E aí o retorno ele é imediato, o reconhecimento, as pessoas via rede social, via Facebook, mandam mensagem no WhatsApp do Bom Dia Santa Catarina, e por aí vai. Eu acho que a gente faz da maneira mais correta possível todos os dias aquilo que a gente se propõe a fazer. O sonho é esse, é praticar todos os dias os meus valores e tentar contribuir para que a gente tenha um mundo cada vez melhor. Acho que esse é o meu ideal, é o meu sonho, e a gente vai realizando fatia por fatia desse bolo todos os dias. O que fazer quando algum erro acontece ao vivo?
espírito esportivo. Essa é a melhor saída. Eu sou um cara, já me falaram isso numa outra oportunidade, que até é ruim isso, ficar planejando demais o que pode acontecer numa entrada ao vivo, por exemplo, que a pessoa sofre por antecipação. Mas eu sou assim, isso ninguém vai me tirar. Então, assim, eu planejo muito as coisas que possam aparecer na minha vida. Por exemplo, eu nunca me sinto seguro. Eu acho que todos os movimentos que a RBS faz é na linha de ter o Rafael por muito tempo ali dentro da empresa. Mas se amanhã eu chegar na TV e me chamarem e falar, olha, infelizmente a gente não conta mais com o meu trabalho, você está demitido. É claro que eu vou ficar triste, vou ficar chateado, mas eu me preparo para isso. Eu acho que isso pode acontecer, ninguém está livre disso. Numa entrada ao vivo, da mesma maneira. Então o que acontece? Eu já fiz algumas entradas bem complicadas, tá? Ou de entrar meio susto, sem saber direito que estavam me chamando, ou então uma vez que eu fiz, algumas vezes já inclusive, greve dos professores da rede estadual de ensino, e os professores estavam meio revoltados, daí eu fui na Assembleia Legislativa entrar ao vivo, e quando entrar ao vivo, você como jornalista tem uma responsabilidade, você não está dando ali a sua opinião. Eu como repórter não estou dando a minha opinião, a não ser como apresentador no Bom Dia, que a gente opina de vez em quando. Mas como repórter no Jornal do Almoço, eu preciso apresentar os fatos. Então o que eles fizeram naquele momento? Estava a câmera, o cinegrafista, eu aqui posicionado para entrar ao vivo, e os professores estavam meio revoltados porque o governo não estava dando o reajuste que eles queriam, o reajuste salarial. E com razão, porque obviamente todo mundo sabe disso, os professores deveriam ser muito mais valorizados pela profissão e pelo ganho que nos trazem ao longo da nossa vida. Mas não é bem assim que acontece, muitas vezes. Então o que aconteceu? Eles estavam meio revoltados e eles fizeram uma espécie de um cone, um retorno na minha volta. Eu já sabia que para a entrada ao vivo isso é uma entrada com muita pressão. Enquanto eu falei o que eles queriam, né, o que eles pretendiam, o ganho salarial estava ok. Só que eu precisava dizer que o governo não concordava, que o governo entendia de uma maneira diferente. E aí quando eu comecei a falar isso, aí foi uma gritaria, eles atrapalharam, eu não consegui mais ouvir quem estava no estúdio, e por aí vai. Então tem que se manter a calma, ser transparente, eu acho que é uma grande saída. Antigamente a televisão tinha muito esse distanciamento com o público não pode saber o que se passa. Não, pode sim. Hoje é assim. A gente está ouvindo no Bom Dia Santa Catarina, agora vamos receber uma reportagem da nova água mineral do Colégio Estimo Arte, uma água sensacional, e por aí vai e tal. Vamos acompanhar a reportagem. A reportagem não entrou, estamos ao vivo. Pois é, já com um probleminha, né? Acho que o nosso equipamento não acordou ainda, está muito cedo, 6 e 5 da manhã. Daqui a pouquinho a gente precisa dessa reportagem, mas nós vamos ao vivo. Embora, espírito esportivo. Então, assim, eu sempre imaginei, isso nunca me aconteceu, que eu pudesse estar numa entrada ao vivo um dia e passasse alguém na rua e me abraçasse na hora da entrada ao vivo. Não, o que eu vou fazer, né? A pessoa vai lá e me abraça, ou então a pessoa vem e faz uma crítica. Estou levando um jogo de cintura, né? Então estou lá entrando ao vivo, tal, a pessoa vem e me abraça, eu abraço ela e a gente sai falando, e agradeço, eu continuo aqui, vamos em frente. Está todo mundo vendo o que está acontecendo. Vai ser muito pior se eu tirar essa pessoa força, se eu ficar irritado, as pessoas não vão gostar, eu não vou estar sendo o Rafael humano que eu procuro ser todos os dias. Então a melhor saída é essa, manter a tranquilidade e ter jogo de cintura e espírito esportivo. Bom humor sempre. Como a relação do pessoal na RBS-TV? Você é amigo do Boy Mota, durante aulas, etc? Muito. Nós temos uma relação muito saudável, graças a Deus. É um ambiente que a gente tem que controlar todos os dias, e sendo bem sincero aqui para vocês, a questão da vaidade, né? Todos nós temos a nossa vaidade. Talvez algumas pessoas que trabalham nessa área, com televisão, às vezes com rádio, sejam um pouquinho mais vaidosas. Então, assim, a gente tem que controlar um pouquinho isso todos os dias. Eu procuro, tenho certeza que faço isso, controlo ao máximo. E muito mais importante do que isso aí está a nossa amizade, né? Que a gente conquista todos os dias. Às vezes eu fico mais tempo com eles do que com a minha própria família. A Laine é uma amiga pessoal minha, nós somos muito amigos. O Mário é uma referência, né? O Mário tem, se não me falha a memória, 65 anos de idade. O Mário, se não me falha a memória, tem 30 anos de RBS TV, eu estou indo para 10. Então, assim, é um cara com uma referência. Então, assim, eu tenho que ser amigo dele pela pessoa que ele é, claro que sim, eu tenho certeza que ele pensa o mesmo de mim, e ao mesmo tempo que eu admiro o Mário como profissional, não só como pessoa. Quem teve a oportunidade de acompanhar recentemente, o Mário completou, acho que 25 anos de Jornal do Almoço, 30 anos de Jornal do Almoço, 30 anos de Jornal do Almoço, não quero enganar. E nós fizemos agora esse ano, fizemos uma homenagem para ele no Jornal do Almoço, e conduzir essa homenagem fui eu.
Então, assim, ó, eu fui escolhido pela direção da empresa para conduzir essa homenagem a ele, foi uma homenagem toda especial, e ao mesmo tempo, por ter sido escolhido para homenagear o Mário, e saber que ele representa no grupo, eu me senti homenageado também. Então, eu tenho vários amigos, o próprio Rodrigo, que é meu primo, meu amigo, o Renato Igor, que está todas as manhãs comigo, é um grande amigo, as meninas, e por aí vai. Acho que, no geral, todo mundo se dá bem. Na hora de discutir uma pauta, discutir um assunto, às vezes tem, é normal da produção, arranca-rabo, esse copo não pode ser assim, de repente é diferente, mas isso é uma discussão saudável para crescimento e faz parte do jogo. Mas tenho vários amigos, graças a Deus. Qual é a parte mais complicada em trabalhar com jornalismo? A responsabilidade que tu tens. Eu acho que tens uma responsabilidade muito grande. Quando você é convidado por um grupo de alunos que enchem um auditório de um colégio e esperam para ver o que você vai falar, acompanhando o que você vai falar, eu acho que você tem uma responsabilidade muito grande. Eu me formei também para isso. Quando eu acordo todos os dias às 4 horas da manhã e entro no ar no Bom Dia Santa Catarina, eu tenho uma responsabilidade muito grande. E eu me cobro demais. O Rafael é muito autoexigente, né? Me exige demais. Então, se eu procuro não errar, porque nós somos humanos. Os psicólogos dizem que tu tem que saber lidar com 20% de erros ao longo da tua vida. Então, você, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, você tem que aceitar que você vai errar 20% naquilo que você vai tentar fazer sempre. Só que eu sou meio exigente, eu não gosto de errar nem 1%. E estar no ar todos os dias é ter a responsabilidade que esse erro tem que ser mínimo. Porque eu não posso fazer uma crítica, cobrar alguma coisa de forma errada, eu não posso dar um mau exemplo para o meu público que acredita no Rafael. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Talvez essa seja a parte, não sei se mais difícil, mas é uma parte que eu levo muito a sério e eu tenho uma responsabilidade muito grande justamente por isso. Então, acho que a pessoa que está lá, que representa milhões de catarinenses, nós temos hoje mais de 6,5 milhões de catarinenses, então, os moradores de Santa Catarina, e as pessoas confiam no teu trabalho, acreditam em ti, e tu és exemplo todos os dias na televisão para aquelas pessoas que te assistem. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Muita gente não tem essa consciência, tem que ter. Isso vale para os atletas, vale para artistas. Nós não somos artistas, jornalistas, trabalhamos, ralamos todos os dias, mas vale também para os artistas de televisão. São pessoas que acabam virando pessoas públicas pela profissão e exemplos, consequentemente. E exemplos positivos, tem que ser exemplo positivo. Tem vontade de trabalhar em alguma área que você quiser, como rádio, jornal impresso ou internet? Mas a internet eu acho que eu acabo trabalhando todos os dias, porque eu uso muito as minhas redes sociais e muitas vezes para fazer jornalismo também, ou no contato direto com o público que acompanha o nosso trabalho. Então acho que já está valendo, mas mais do que isso eu pretendo também ampliar as minhas funções nessa área que a gente chama da mídia digital, que é a parte mais moderna, que é a questão da internet. O jornal impresso também não é uma coisa que, nesse momento, me encha tantos olhos. Mas, daqui a pouco, tem uma oportunidade, ter uma coluna no jornal, por que não? Rádio, sim. Rádio, eu tenho muita saudade do rádio. Eu gosto muito de fazer rádio, por poucos motivos que eu expliquei lá na primeira resposta. Então, tenho essa vontade de voltar a trabalhar com rádio. Não de abandonar a televisão, mas quem sabe de fazer um casamento perfeito aí de rádio, televisão, um pouco de internet, enfim, acho que tem espaço para tudo. Por hoje é isso, pessoal. Eu não gostaria de encerrar as perguntas, agradecendo imensamente a presença do jornalista e educador Rafael Parada. Imagina, eu que agradeço. Obrigado mesmo, estou à disposição de vocês, quando quiserem, podem lá visitar a gente, conhecer como é que funciona o nosso dia a dia. Obrigado pelo carinho. E me convidem mais vezes, que eu venho com o maior prazer bater um papo com vocês. As perguntas foram tranquilas. As perguntas até foram bem tranquilas. Eu muitas vezes lá no meu dia a dia eu faço perguntas e eu aperto mais, mas aí tem algumas pessoas que votam e dão explicações e a gente aperta um pouquinho mais. Obrigado pelo papo, pela oportunidade de conhecê-los e parabéns à Estimo Rádio, parabéns ao colégio, parabéns ao trabalho que vocês já realizam aqui na rádio de vocês e parabéns a todos vocês pela simpatia, obrigado pelo carinho e vou estar sempre à disposição, com certeza. Obrigada, Rafael. Foi
presente de todos os alunos que vieram comemorar com a gente. Obrigada a todos e até o ano que vem. Convidamos agora o Rafael para subir até a sala de rádio para comer um bolo com a gente e assinar nosso mural de convidados. Obrigada a todos e até o ano que vem. Até o ano que vem. Obrigado. Valeu, gente. Me prometeram quando me fizeram o convite, o Pato fez o convite, eu disse assim, até bom, mas tem que ter uma foto bagunçada. Foto bagunçada, não é aquela foto todo mundo paradinho, não. É todo mundo amontoado, o Rafael vai no meio, vou tirar uma foto bagunçada. Pode ser? Combinado? Vocês topam? Então eu vou aí pro meio de vocês. Vocês me ouvem bem com isso aqui? Estão ouvindo bem? Vai! Derrubei a rádio. Aí, alô, ok? Sabe o que eu tinha? Eu fiz jornalismo durante 4 anos lá no Unisul e continuo na terceira fase e a gente ia ter aula prática de rádio, era isso aqui. E aí a professora dizia assim, hoje todo mundo vai falar um pouquinho do projeto, do que fez durante o dia, por aí vai. Dava para um colega meu dizia, aí começava, fulano, voltava se aproximando de mim, eu dizia, aí eu fingia que no banheiro não voltava mais para a sala. Eu tinha vergonha, tinha muita vergonha, eu fugia, ficava nervoso, por aí vai. 6 meses depois dessas aulas que eu fugia, eu comecei a trabalhar em rádio, a fazer estágio na rádio comunitária de São José. Então, assim, faz parte do processo. Só que esqueci a cara, perdi a vergonha, e a minha profissão me ajudou muito nisso. Eu nunca fui sempre assim, despojado, enfim, vir aqui, conversar em público. Talvez quando eu estivesse lá nos 17, 16 anos, ou 18, quando eu entrei na faculdade, 17 para 18, eu viesse feliz, eu estava muito nervoso. Não é o caso hoje, mas a minha profissão me ajudou muito nisso. Eu era obrigado a ir para o ar. Eu tinha que falar na rádio. Eu tenho que falar na televisão. Hoje em dia, por exemplo, eu entro no ar com você Santa Catarina e não tenho vergonha de nada, não fico mais nervoso, porque eu já estou acostumado, já me sinto em casa. Vocês me dão um retorno bacana, eu me sinto cada vez mais seguro, vejo que esse realmente é o caminho mais correto a ser feito, e por aí vai. Respondido? Oi, meu nome é Gustavo. Ele está atrás dessa técnica, você tem alguma pergunta? Qual é o time que torce, é isso? É? Para responder mesmo, com certeza? Você sabe que eu fui repórter esportivo e cobri Avaí e Figueirense durante 3 anos. Então eu viajava cobrindo Avaí e também viajava cobrindo Figueirense, Brasil afora. Então eu cobri vários jogos do Figueirense na Série A do Campeonato Brasileiro, vários jogos do Avaí na Série A do Campeonato Brasileiro, e sempre tive um carinho e respeito muito grande pelos 2 times. E quando os 2 estão bem, para quem trabalha com isso, no meu caso, sou jornalista não mais esportivo, mas todo dia de manhã a gente fala de esporte no mundo de Santa Catarina. Vai a CNTV, ou vai São Francisco, a gente fala um pouco de esporte. Então já pensou se chegasse assim, hoje nós vamos falar sobre o Avaí e o Figueirense, nossos times que jogaram pela Série Y. Não dá, né? Então a gente quer que todos estejam na Série A o tempo inteiro, todos estejam bem. Dito isso, eu sou havaiano. Posso colocar? Mas como Paulo um residente muito grande, tenho muitos amigos do Figueirense, e quando eu quis mostrar Johannes Carpena no Figueirense, eu tenho a menor dúvida disso, tudo de respeito, porque quando eu cobria o Figueirense como jornalista, eu sempre fui muito respeitador, eu sempre fui muito correto naquilo que eu fazia, sempre entendendo o meu trabalho. Então, nunca deixei de falar o que eu gosto quando me perguntam. Eu evito falar espontaneamente porque a gente não entende isso. Eu tenho certeza que vocês vão entender, são crianças e adolescentes inteligentes que vão saber que uma coisa é
evolução. Outra coisa é aquele carinho que tem em determinado clube. Eu nasci em Florianópolis, gosto de futebol, nada mais natural que eu tenho time para torcer. E esse time é o Havaí. Tem que melhorar um pouquinho, né? Mudar de série, voltar para a série. Vamos ouvir lá atrás. Maiana. Oi? Ô, Maiana. Alô? Boa tarde, meu nome é Carinha. Eu gostaria de saber se você já teve algum momento engraçado pela TV para transmissão ao vivo, alguma coisa assim. Muito engraçado? Meu Deus do céu. Sabe o que é? Graças a Deus eu fui pego assim, poucas vezes assim, de saia justa ou enfim. Mas no começo, eu acho, assim, teve. Eu vou contar uma história mais longa um pouquinho daqui a pouco, assim, não tão longa, né? Para a gente não se adiantar muito. Uma vez eu estava cobrindo o jogo do Figueirense com o São Paulo e eu cobri o São Paulo, e o Rodrigo, que hoje é zagueiro do Vasco, era zagueiro do São Paulo. Então, sempre que cargas d'água no meio da semana, quando eu ia fazer o noticiário do São Paulo e escalar o São Paulo, e eu dizia, o time do São Paulo, o time do Fulano de tal, e sempre eu ia gravar e ia chamar o jogador do Rodrigo de Gabriel. Não tinha nada a ver, eu coloquei na cabeça. Aí durante o jogo eu fiquei policiando, né? Então, uma bola, não sei o que. E aí fala o que aconteceu, eu estava atrás do gol, o repórter, o narrador dizia, quase, não sei o que, gol do Figueirense, não sei o que, pois é, não deu jogar, aí o jogador Rodrigo tirou. Então você fiquei todos. Quando terminou o jogo, eu fui entrevistar o cara. Aí eu cheguei, e aí, Gabriel, como é que foi o jogo? Foi vida, né? Eu tinha perdido o Figueirense. E ele olhou para mim e disse, não sou Gabriel. Eu saí, sem pai nem mãe, não tinha gravado, estava começando a produção, não sabia o que ele fazer, o estádio todo, tem uma audiência muito boa para ser mesmo nos jogos. Então o estádio todo, o pessoal estava ocupado, a gente olhando para mim, né? Iniciante lá. E por aí vai. E tem uma outra história. Não, acho que assim deixa eu falar uma oportunidade de alguma, mas não é mais longo um pouquinho. Mas eu tive pouco, assim, eu tenho colegas que têm histórias, meu Deus, fantásticas. Para que bicho. Então, eu acho que sempre, lembra da história que eu sempre planejei muito, sempre cuidei de detalhes, sempre minimizei a possibilidade de erro, sempre pensei, se acontecer isso, eu posso fazer isso, se acontecer isso, de repente eu posso fazer isso, acontecer aquilo. Talvez por isso eu tenha sempre me sentido preparado quando acontece algum problema que eu possa entrar numa saia justa, eu acho que eu acabo me entrando. Não tem esse grande segredo. É isso, mas acontece, quem faz ao vivo, está sujeito a isso todos os dias. Boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Rafael, professor de Geografia do colégio. Belo nome. Belíssimo nome. Escolha. Eu vou pegar. Sério? Sim. As pessoas perguntam, isso é muito engraçado, vou atrapalhar um pouquinho, a pessoa entra para a redação e fala, eu quero sugerir uma pauta, tal, assim, não, bem, por que eu estou falando assim? Com o Rafael, hoje em dia não mais, antigamente trabalha serviço, você já reconhece na hora, você não fala dele. O Rafael fala, bom dia, tal, bacana, que assiste o jornal tal. Manda por e-mail, como é que eu tenho e-mail? O e-mail é Rafael com PH, Rafael com PH. Não, PH, não. Começa com F, F-A-T de fácil, H-A-E-A-A, Rafael com PH. Isso, ponto, parágrafo com 2C. Não, pô, parágrafo com um C só, pô, entendeu? Só complicado no primeiro nome, né? E a gente sempre foi assim, então tem que ir no lugar e tem que vai com o nome. Tá no cartório, Rafael, PH, como assim? Não, PH, sabe farmácia? Eu já sou letra, porque mesmo soletrando às vezes sai Rafael R-A-F-P-H. Eles fazem F-P-H. Dá tristeza. Mas, assim, eu sou professor de geografia, né? E eu entendo, vou puxar essa sardinha para o meu lado agora, eu entendo que a minha disciplina ela traz um conceito de atualidade, de geopolítica muito forte. E o jornalismo entende isso também. Inclusive, antes, né, de seguir a carreira, eu tinha algumas pretensões. Meu primeiro vestibular foi para jornalismo, na UFSC. No mesmo ano eu passei para geografia
filosofia na UDESC, tinha pretensão de fazer história, depois fiz ciências sociais, então segui essa carreira aí, voltada para política, geopolítica, por aí vai. Eu queria saber, então são duas perguntas. A primeira é como que, se a geografia de alguma forma, né, por aluno do ensino fundamental médio, se a geografia de alguma forma auxilia no processo do seu trabalho como repórter e também como apresentador, mas principalmente repórter, e também como é que são feitas as suas pautas, se as pautas elas são direcionadas por editor ou por produtor, ou se essas pautas são direcionadas pelo próprio repórter. O repórter escolhe quais são as pautas que ele vai seguir. Tinha uma professora de geografia lá no Coração de Jesus, onde eu estudei, ao Bom Jesus, né? Sueli, o nome dela era uma ótima professora, sensacional. Eu gostava muito das aulas dela. E quando eu falei história, eu não sei porquê, mas acho que talvez todos nós tenhamos esse sentimento, a impressão que dá que história e geografia caminham lado a lado, né? Eu tenho essa impressão. E sempre gostei muito de história, sempre gostei de geografia também. Geografia, com certeza, ajuda todos os dias no meu trabalho, conhecimento puro, né? De todas as maneiras possíveis, né? É uma gama de conhecimentos, não é só a questão do globo terrestre, dos territórios, as redes circulares, tem a questão de relevo, tem a questão. Então, assim, todas as disciplinas, incluem a geografia, elas são fundamentais para quê? Para que eu consiga compor meu conhecimento como um todo e tentar, de uma maneira final, fazer uma análise minha dentro do jornal que eu apresento. Então, não tem a menor dúvida disso, né? Principalmente essas matérias de mais teoria, mais conhecimento mais puro, né? Menos exatas, no caso, né? Não é uma influência tão direta a questão da própria matemática, como é a história, a geografia, a língua portuguesa, por exemplo, a língua estrangeira e por aí vai. Não tem a menor dúvida disso. Contribui diretamente. Na questão da pauta, o que acontece? Vou dar o exemplo do Jornal do Almoço. Eu sou repórter do Jornal do Almoço. Quando termina o Jornal do Almoço, há uma reunião. Essa reunião já é feita a 13h, geralmente dura 1 hora aproximadamente, ou da 1 às 2, já para pensar o jornal do dia seguinte. É um projeto, e nesse projeto ele vai recebendo modificações até o jornal ir lá no outro dia, porque as notícias não param, obviamente. Como é que se planeja uma pauta? Aquela pauta ela é discutida, e o produtor recebe sugestões, o repórter que está na rua recebe muitas sugestões, o outro repórter recebe, por aí vai, tudo isso discutido e a gente dá uma lapidada geral. Então, por exemplo, falta de medicamentos na rede pública de saúde. Vamos fazer a matéria, eu recebi porque a paciente lá do Hospital Regional de São José ligou, disse que está sem receber o medicamento, ela tem direito, eu trabalho para falar, topa falar. Então tá, vamos entrevistar, legal, vamos cobrar do governo, Mas é legal de trazer um médico também nessa reportagem, para quê? Para que o médico diga clinicamente que prejuízo essa paciente vai ter caso não tome o medicamento, que é direito dela, e um dever do Estado não está cumprindo, porque tem que dar o medicamento para ela. Então, aí a produção à tarde é uma produção invertida. O produtor da tarde trabalha no Jornal do Almoço no outro dia. O produtor da manhã trabalha no RS Notícias no mesmo dia. Então, o produtor da tarde sai dessa reunião, faz os contatos, marca a pauta, e o Rafael, quando chega no outro dia, no meu caso específico, eu faço bom dia primeiro, mas é uma exceção, os outros repórteres chegam, pegam a pauta já está pronta, dá uma lida na pauta, vai para as entrevistas e conversa com o editor. Que processo é esse? Uma reportagem ela começa pela produção, no caso do Jornal do Almoço, no dia à tarde. Na manhã, no comecinho da manhã, o repórter pega essa pauta pronta, que é um papel, escreve direitinho as suas entrevistas, faz todo o trabalho de entrevistas e discute durante a manhã toda com o editor. O repórter e o editor vão discutir como é que vai ser finalizada essa matéria. E por aí vai, ela vai para a ilha de edição, e depois a matéria vai para o ar já com a própria chefe do jornal. Então ela passa por várias mãos aí nesse sentido. Mas é mais ou menos essa linha. Então, assim, todo mundo sugere, eu recebo várias pautas, sugestões todos os dias, já faço uma variação minha, que eu acho que vale para frente, acho que discute em reunião, se eles acharem que vale também, geralmente é um consenso, marcando problemas, aí a gente toca a pauta e produz a reportagem. É bem isso, mas o planejamento ele começa geralmente, quando é planejamento diário, 24 horas de antecedência. Eu faço muitas matérias que às vezes consomem uma semana direto, então a gente pensa isso com mais antecedência, uma série especial, O meu nome é Luiz Eduardo e eu queria saber se você já passou e já fez o mico ao vivo e qual foi o seu maior mico. Mico?
Foi essa história que eu falei ali da questão do futebol. E foi, se não teve. Eu já passei por vários tipos de problemas técnicos, muitas vezes, mas eu sempre teve um jogo de cintura para lidar com eles. Assim. Eu nunca tive tanto problema quanto isso, não. Graças a Deus, espero não acontecer, porque acontece, os problemas estão aí. Aí a nossa estratégia, digamos assim, ou a nossa virtude como jornalista, como repórter, estando ao vivo, é manter a tranquilidade, respirar fundo, levar com bom humor, e aí o baile segue, o largo segue sem problema nenhum. Mas assim, não tem. Não teve mesmo. Se tivesse, eu teria falado. O maior prazer de te vir juntos aqui. Mas não teve. Eu tenho alguns colegas, meus colegas, que já cometeram umas gafas até e por aí vai. Mas eu não lembro assim, de uma grande precisão da futebol. Eu queria saber se um dia eu queria carregar o cachorro. Eu gostaria, por que não? Gostaria. Sabe o dia, quando os Jogos Olímpicos voltarem pra cá, vai demorar um pouquinho. No dia 10 não, mas acho que nesse momento eles já convidaram algumas pessoas. Vai ficar mais em cima de atleta, provavelmente, jornalistas mais antigos, né? Acho que talvez o Roberto Alves, o Carré, por aí vai. Não é só muito novinho para essas coisas. Oi, meu nome é Fred. Eu queria saber se você algum momento pensou em desistir da carreira. Se eu pensei em desistir, eu pensei em não me formar. Agora desistir da carreira não, eu pensei em não me formar. Já falei aqui várias vezes que eu comecei jornalismo para fazer jornalismo esportivo. E quando eu cheguei na faculdade, não existe uma cadeira, uma disciplina específica. Vocês devem saber disso. Assim como vocês têm no colégio português, matemática, tal, quando eu cheguei na faculdade, tem cadeiras específicas, disciplinas específicas. Psicologia da comunicação, teoria da comunicação, rádio jornalismo 1, rádio jornalismo 2, telejornalismo, por aí vai. E eu queria que tivesse uma disciplina falando de jornalismo esportivo. E eu não tinha essa disciplina. Então, no começo da faculdade, eu me deparei muito com muita teoria, psicologia da comunicação. O que dizia Freud, o que diziam os grandes pensadores. Essa teoria era muito importante, mas eu não tinha a prática que eu queria. Era jornalismo esportivo. Então, na terceira fase já, cada semestre uma fase. Ok? Então, são 8 fases, 4 anos. Na terceira fase, depois de 1 ano e meio de faculdade, eu comentei em casa com meus pais, não quero, eu acho que não é por aí, eu queria ser jornalista esportivo, não estou vendo isso. E eles falaram, deram uma força, toca adiante, depois de formais, quem sabe que vai para outro caminho, sem problema nenhum. Na quinta fase, com 2 anos e meio de faculdade, os 4 no total, eu pensei de novo e falei, acho que eu vou parar. Já está mais. Vai parar agora, já com 2 anos e meio, vai para a faculdade, não, segue, vai, e tal, qualquer coisa de formais, faz uma especialização em outra área, pelo um curso superior. E foi o que eu fiz, e graças a Deus tinha os meus pais para me orientar direitinho, eu acabei não desistindo. Na profissão mesmo, não. Foi mais quando eu estava estudando mesmo, que eu queria fazer jornalismo esportivo na faculdade, não tinha essa estudo específico, eu cheguei decepcionado. Mas depois eu fiz sem mais coisas. Bom, nós vamos agora à última pergunta, senão nós vamos ficar a tarde toda aqui com o Rafael, e como vocês ouviram, agora é o momento do descanso dele também, né? Então nós vamos passar aqui para a última pergunta e nós estenderemos a nossa comemoração especificamente com o grupo da rádio lá na rádio. Só um instantinho. Oi, meu nome é Maria Eduarda e eu queria saber se você já riu em algum momento que não podia ir ao vivo. Já, eu sou muito palhaço. Eu sou muito palhaço. Então, assim, eu lá, a gente faz jornalismo, é sério, aquilo que a gente leva pro ar, mas os bastidores, estou assistindo lá um dia o jornal. Então, a gente brinca muito, brinca com o cinegrafista, pega no pé, fala pro outro, brincando, de sacanagem mesmo. Sempre o melhor astral possível. Se propõe todos os dias acordar 4 horas da manhã, fazer jornalismo a partir das 6. Você tem um espírito bacana, com energia boa. Eu procuro sempre encerrar o Bom Dia Santa Catarina dessa maneira. Gente, já hoje, né? Quando essa minha de hoje fica por aqui, você vai ter uma ótima terça-feira, cheia de energia positiva, coisas boas, uma terça-feira positiva.
Não se esqueçam. Alô, não se esqueçam, vamos nos divertir, porque a vida foi feita para isso. Então, se eu me divirto fazendo aquilo que eu faço todos os dias também. Claro que já aconteceu. Já aconteceu que enfim, eu não vou lembrar agora ao certo, mas uma vez eu fui dar uma noticiária, que era, meu Deus, e a notícia era meio bizarra, não lembro o que era, se era uma pólvora gigante, um carro que invadiu uma casa, mas eu não tinha aqui naquele momento. Mas foi engraçado, a gente acaba se controlando, porque ele vai, mas no começo vai indo. E teve uma vez que eu voltei do bloco, era um intervalo comercial, e um dos cinegrafistas que trabalha com a gente fez uma piadinha brincando, na hora que voltou para mim, ela foi engraçada a piada que ele fez, na hora que voltou para mim, ela conseguiu segurar e eu voltei rindo, mas rindo mesmo. Estamos de volta para o Monte de Santa Catarina, 7 horas com a gente, e aí respirei e a coisa foi. Faz parte do processo também. Foi um bom dia bem humorado, né? Foi um bom dia bem humorado, como tem que ser, com sinceridade, assim, nem todo mundo. Aqui é período integral. É período integral? Sim, período integral também. São vantagens. Mas muitos conseguem assistir o processo da Catarina? Muitos conseguem? Hoje assistiram? Então, a nossa ideia é justamente essa: ter um jornal leve com muita informação e com muita informação de serviço. Então, as pessoas que querem sair de casa, elas querem saber se tem ônibus à disposição para meus ônibus, se vai ter trânsito. Se o Leandro vai dizer que tempo vai chover, vai ter sol, e por aí vai, se querem saber. Enfim, muito serviço, muita notícia, mas ao mesmo tempo uma coisa leve. As pessoas estão se trocando para sair de casa, toda aquela coisa que massacrante de notícias. Tem que ser um papo, uma coisa agradável, meio descontraída. É isso que a gente procura fazer todos os dias. Esse listão, muita informação de serviço, muita notícia também, sempre com bom humor, de uma forma leve, uma linguagem mais próxima do nosso público que a gente procura fazer. Eu acredito que o Rafael resumiu agora em poucas palavras a tarde de hoje, né? Então, com essas palavras que ele teceu agora, finalmente, eu gostaria de agradecer a participação de todos os alunos, especialmente aos alunos da rádio que prepararam todo, né, o contexto dessa tarde de hoje. Parabéns a todos vocês. Muito obrigada pela sua presença e sua participação no nosso 7º aniversário da Estimo Rádio. Através do compartilhamento da experiência do Rafael, né, de conhecer uma nova profissão e futuramente inspirar-se nele, né, de possivelmente seguir o caminho da comunicação no futuro de vocês. Para finalizar, eu vou chamar o professor Fábio, responsável pela Estimo Rádio, para finalizar a tarde de hoje aqui com vocês. Obrigada. Pessoal, também queria agradecer a presença de todos, agradecer os alunos que trabalharam bastante, a presença do Rafael. Dizer que semana que vem é a última semana da rádio aqui até para o intervalo das férias, mas depois das férias a gente retorna. Vocês podem se formar na secretaria, se vocês quiserem se matricular para fazer parte da Estimo Rádio também, é muito legal, a gente se encontra 2 vezes, é muito divertido e tudo que vocês viram hoje aqui, eu acho que eu fiz 10%, o resto foi tudo com eles, com as coisas que a gente aprende. Então parabéns, galera, e é isso aí, obrigado pela presença e até ano que vem. Felicidade é uma viagem, não desistire, você é o piloto dessa viagem. Não deixe ninguém pilotar o seu avião. Carregue isso muito forte na minha vida. Ninguém é responsável pelo nosso sucesso. Nós somos responsáveis pelo nosso sucesso. Se nós queremos mudança na nossa vida, a mudança começa pela gente. Se nós temos sucesso, nós somos responsáveis por esse sucesso. Façam sempre a viagem de vocês, o sucesso de vocês da melhor maneira possível. E mais uma vez, obrigado.